Está no ar o Bastidores do Poder. Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. Aqui na bancada conosco está a Zezé de Lima. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, pessoal da casa e convidados. E Rose Guglielminetti. Boa tarde, Rose. Boa tarde. E hoje a gente encerra essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paulínia. É a vez da candidata do PRTB, a Ângela Duarte. A entrevista terá duração de 15 minutos. A ordem das entrevistas também foi definida por sorteio. E agora, então, a partir de agora, a gente começa essa entrevista. Eu, candidata, durante a entrevista, vou falar 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, para a senhora ficar se localizando, melhor dizendo, né? Para saber o tempo que falta. Então, a gente começa agora. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Bastidores do Poder. E eu queria saber, candidata, por que a senhora quer ser prefeita de Paulínia agora, justamente num mandato menor, de aí um pouquinho mais de 1 ano de duração? Em primeiro lugar, boa tarde, Marcão. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Rose. Boa tarde a quem nos assiste. E a minha vice, doutora Paula Benites, que aqui está. Marcão, respondendo a pergunta ao cidadão paulinense, é pouco tempo para um político, mas é muito tempo para quem espera pela prestação de serviço público e vem aí sofrendo com isso. Para vocês terem uma ideia, eu mesma que fui acometida por dengue, que fiquei internada 5 dias no Hospital Municipal, teve dia de colega de trabalho não conseguir aferir a minha pressão nem a temperatura por falta de aparelhos. Então, a cidade vem sofrendo muito essa questão de entra e sai, instabilidade política, acaba que deixa a gente animado para estar lutando pela situação da cidade, para buscar uma melhoria. Paulínia merece e o povo paulinense merece. Esse tempo para ele que espera é grande tempo. Zezé. Candidata, boa tarde. Candidata, quais são os pontos, na visão da senhora, que levaram Paulínia a essa situação de penúria, embora seja um dos municípios mais ricos do Brasil? Um orçamento aí realizado de 1,5 bilhões. O que acontece na cidade? Zezé, primeiro a má gestão do dinheiro público, a corrupção e a instabilidade política que se alojou no município desde 2012 até o momento. Isso tem causado grande transtorno à vida do cidadão paulinense. Agora, a senhora foi candidata a vice do Pavan, e então significa que em algum momento a senhora esteve ao lado de prefeitos que já foram denunciados, inclusive por corrupção. Ele era honesto? Por que a senhora se juntou ao Pavan? Na verdade, Rose, em 2012, o PRTB tinha um outro comando político. E nesse comando político decidiu-se pelo trabalho desempenhado por mim, PRTBista, na Câmara Municipal, que nós fôssemos compor a vice-prefeitura junto com o governo Pavan. Do meu mandato de 2013 a 2016, eu denunciei diversas irregularidades, elas constam todas, inclusive, em registro na Câmara Municipal, qualquer cidadão pode acessar e ver. Eu denunciei desvios da Pauliprev, eu denunciei a saúde para o Ministério Público. Isso enquanto vereadora. Enquanto vereadora estive. Inclusive uma SEI da saúde que foi instaurada na Câmara e que na decisão final acabou meio que engavetada. E eu tomei a decisão, fui lá e busquei isso e levei ao conhecimento do Ministério Público na época. Bom, mas a gente vê que Paulínia é uma cidade que, apesar de tantos percalços, e foram muitos, e eu acredito que ainda vai continuar sendo, diante do quadro que se desenha, inclusive para as próximas eleições, por que a população de Paulínia não aprende e reconduz sempre aos postos aqueles que a justiça de alguma forma tirou? Porque é difícil a justiça conseguir tirar alguém. Nós sabemos como a justiça no Brasil é uma justiça que só dá chance para quem delinque, né?
Então, o que acontece com a população de Paulínia? Zezé, eu acredito que a população de Paulínia, ela não seja culpada por esta instabilidade política. Primeiro porque, se você levantar dos estudos, em 2012, nós tivemos aí 30 mil eleitores que não foram às urnas. E hoje, aí, nas portas da eleição em domingo, agora, dia 1º, já existe um levantamento de que 40% dos eleitores ainda estão indecisos de ir às urnas, justamente por esse caos de instabilidade política criada. Eu não consigo ver a culpa do munícipe em relação a isso, porque o próprio munícipe tem demonstrado que a política em Paulínia, desde 2012, um prefeito que vai e se candidata mesmo sabendo que não pode ser candidato. Na última hora, ele substitui e põe o filho dele. O filho dele é cassado. Aí ele vem numa eleição posterior de 2016, apoia um outro candidato que também comete o crime e não contente vem agora. Eu vejo isso, é mais um problema de aliança política, de conchavo político, do que o eleitor. Porque o eleitor, ele vai comprar a imagem que o político vende. Então, mas deixa eu perguntar um negócio para a senhora. A gente sabe que toda eleição, e nós vivemos isso na eleição recente presidencial, a história das fake news. Mas a impressão que eu tenho é que Paulínia, isso é 100% muito maior. Então, nessa eleição pequena, que nós tivemos 3 semanas de campanha, 29 dias de campanha, vamos assim dizer, o que eu recebi de memes e de fake news envolvendo vários candidatos, que eram mentiras, notícias mentirosas que denegria a imagem de todos os candidatos. Alguns poderiam até dizer que é verdade, mas grande parte eram mentiras. Ontem começou a circular duas notícias de pesquisas eleitorais que sequer estão registradas na Justiça Eleitoral. Aí eu me pergunto, por que Paulínia você tem tanto candidato que merece caso de polícia do candidata? Porque, assim, uma pessoa que queira se candidatar para um cargo público e que vai fazer a gestão de uma cidade, no mínimo, ela precisa ter um bom senso, ter honestidade. Mas, Paulínia, me parece que os candidatos... É terrível a cidade, desde quando formou a cidade até agora. Porque eu nunca vi você ter tanta mentira numa campanha política. E não dá para dizer que alguém se safa disso. O que acontece com Paulínia? Por que os políticos de lá são tão ruins? Faltam 8 minutos. Bom, Rose, eu tenho certeza que nesse aspecto, a nossa legislação brasileira eleitoral, ela é muito falha. Porque você vê, na condição passada, da eleição passada, e na condição de hoje, inclusive, nós já temos notícias da juíza já ter interferido na campanha eleitoral. Sim, por uso de... que não usa imagem. Então. Exatamente isso. Mas a pessoa está candidata. A pessoa está pedindo voto. Então, tem que ter uma rigidez. Eu luto para que um dia a população paulinense ela conheça detalhadamente as armadilhas, as artimanhas criadas por muitos políticos. Eu, por exemplo, eu estou no PRTB, sou ficha limpa, exerci cargo público de mando, não tenho nada que me desabone, exerci meu mandato de vereadora e não tenho problema nenhum com a Justiça Eleitoral. Porém, em Paulínia, o poder econômico de muitos candidatos acabam por levar uma indução do eleitor de que ele está bem. Você veja o caso, por exemplo, das pesquisas eleitorais. São pesquisas que não estão autorizadas. São pesquisas que mentirosas, que não existem sequer. Exatamente. As pesquisas não estão autorizadas e elas estão sendo espalhadas via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Então, a lei eleitoral deveria ser mais rígida nesse sentido. Né? Porque o eleitor é como um consumidor. Você entra numa loja para comprar um computador, o vendedor fala para você, esse computador funciona, ele tem não sei quanto de RAM. Se ele falar isso para mim, gente, já vou falar, viu, cidadão paulinense, e vou falar para vocês. Eu não entendo nada. Eu vou comprar a imagem que o vendedor está vendendo para mim.
E o eleitor, na política, ele recebe o candidato e o candidato promete. Você vê que agora nós vamos ter uma eleição suplementar que, na verdade, não são nem 1 ano de mandato. Não é 1 ano, são 10 meses. Porque outubro, quando se tomar posse, está se fechando o orçamento desse ano para decidir o que vai gastar o ano que vem. Ou seja, outubro, novembro, dezembro, você não mexe em nada do orçamento. Você vai realmente mexer a partir de janeiro. Mas ele já está prometendo construção de ponte, sabendo que ele não vai poder fazer nesse período, porque a gente sabe, conhece de um processo licitatório como é demorado, está prometendo algumas benesses que não é possível fazer em 1 ano, enquanto as áreas emergenciais estão há anos esquecidas pelo poder público. Caso a senhora fosse eleita, qual seria a sua primeira medida como prefeita de Paulínia? A minha primeira medida, a primeiríssima medida, seria pôr uma lupa, né, bem dizer assim, no orçamento, porque, como eu disse, está fechando. E as armadilhas do orçamento de um município, elas estarão atreladas ali. Como eu conheço, já fiz, já ajudei, já fiscalizei, estarei olhando. Emergencialmente hoje, a saúde é um fator, não é fazer política com a saúde, é uma realidade da saúde. Um povo doente não prospera. E por falta de incentivo na prevenção de saúde, que seriam nas unidades básicas, o nosso pronto-socorro é hiperlotado e as nossas enfermarias também. Investiu-se 200 milhões no hospital, mas no hospital que tem enfermarias fechadas, no hospital que tem equipamentos quebrados, onde 5 salas de cirurgia, 3 estão interditadas, onde, além dessa estrutura de trabalho que tem judiado a população, tem o fator do investimento alto num hospital que sequer tem uma saída de emergência. Então, a situação vai muito além disso. É claro, nós temos problema no crescimento desordenado da cidade, que o trânsito é um caos. Inclusive, eu fui criadora da Lei do Meio Ambiente no município de Paulínia, que não existia nem essa regulamentação. Com essa lei, eu criei o CONDEMA, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, inclusive para estar avaliando esse crescimento desordenado. Para vocês terem uma ideia, agora eu encontrei a presidente do CONDEMA que me disse que havia um planejamento do governo atual para se trazer mais 3 torres de moradias para lá da ponte, mais 600 pessoas morando, se sequer a infraestrutura de trânsito anda. Então, o que se precisa? Precisa-se ter gestão pública. Precisa-se usar o dinheiro que é arrecadado pelos nossos impostos de uma maneira efetiva. Como a Zezé mesmo falou, nosso orçamento é alto. Paulínia arrecada quase 4 milhões por dia. Né? Por dia. Paulínia, faltam 3 minutos. Ok. Paulínia é emblemático, porque mostra que dinheiro não resolve problema, né? Porque se assim fosse, Paulínia estaria figurando aí entre os municípios brasileiros com maior IDH, assim, com tudo invejável. E não é isso que a gente percebe. Mas, candidata, em relação a... Voltando a falar sobre partidos e uma estrutura corroída, né, de política na cidade, a gente ouve muito falar de compra de votos em Paulínia. A senhora acredita nisso? Que o eleitor, ele hoje, depois de tudo que já se viu, ele ainda tem coragem de vender o voto dele? Eu acredito que tenha muito candidato tentando fazer isso, mas que tem pouquíssimo ou quase nada eleitor fazendo isso. Porque o eleitor já percebeu que isso sai muito caro depois para ele, né? A gente vê que o povo espera realmente que você dê um avanço e que isso melhore. Como eu disse para você, existem candidatos com uma estrutura riquíssima, milionária de campanha. Alguém vai pagar essa conta. Eu luto hoje, realmente, para que a gente acabe com essa velha política, que isso faça realmente parte do passado, para que o município prospere, para que o município ande, vá para frente, tenha uma estrutura adequada em todas as áreas. Hoje, os nossos jovens, eles não têm nada para fazer. Nós estamos perdendo os jovens para droga, para depressão, os pais de família, as indústrias que não vêm. Então, isso deu um alerta no eleitor.
Agora, o que nós precisamos, que eu acho que aí não está a compra de voto, é que o eleitor acorde e vá para as urnas, porque 40% de eleitor não ir para a urna é muito grave. É muito grave. Último minuto. Bom, agora como eu tenho só 1 minuto, eu quero dizer para vocês aí que eu sou concursada funcionária pública, já fui diretora de departamento, já montei projeto de saúde escolar, já estive vereadora, já fui diretora de PROCON, já perdi e ganhei eleição. Eu não me preocupo com isso. O que eu me preocupo é que Paulínia e o cidadão paulinense acorde que o nosso município tem grande chance de evoluir. Nós temos empresas querendo investir em Paulínia, mas não investe por falta de política adequada. Então, eu deixo aqui esse recado para o eleitor paulinense. Aqui você tem a experiência de um grupo do PRTB que já fez leis, que já esteve na condição de estar fazendo aí o orçamento e que tem projeto para Paulínia. Por isso eu peço aí no dia 1º de setembro... Tempo encerrado. Candidata, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Nós recebemos aqui no Bastidores do Poder hoje a candidata Ângela Duarte, do PRTB. Lembrando que as demais entrevistas, né, que a gente começou a fazer já 2 semanas atrás, estão disponíveis também em nosso Facebook, facebook.com/bandcampinas, e também em nosso site. Procure Band Campinas e acesse. Ali embaixo você vai achar o símbolo ali do Bastidores do Poder. Você clica ali e você vai encontrar também as outras entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura de Paulínia. Lembrando que essas eleições suplementares acontecem no próximo domingo, com cobertura completa da Band.